Olá, tudo bem? Você já passou pela experiência engraçada, inusitada, de participar de um amigo oculto, por exemplo, um amigo invisível no final de ano, na empresa ou na escola, ou até mesmo na igreja? E então você tira uma pessoa e corre atrás de um presente super criativo, super elaborado, uma coisa super bem pensada para aquela pessoa com todo carinho. E então você dá aquele presente com toda aquela empolgação. E aí, quando você recebe o seu presente, você desembrulha ele avidamente e descobre que ganhou, por exemplo, um par de meia. Ou então uma caneta. Uma coisa que, diante da qual você reage assim com um olhar atônito de frustração. A frustração é uma experiência humana universal. Todos nós já nos frustramos em algum momento da vida. Seja lá na infância, quando a gente não recebeu aquele presente esperado na árvore de Natal, na manhã de Natal, ou as duras frustrações que nos são imputadas pela vida adulta. A frustração, por exemplo, de entrar num relacionamento com uma série de expectativas e verificar que uma a uma essas expectativas são frustradas, o amor não é correspondido, ou então nós não somos amados como imaginávamos que deveríamos ser amados. Expectativas, por exemplo, de ir para o vestibular com todo o gás, você estudou, se preparou e agora você acredita que vai dar certo, mas novamente você passa por uma dura reprovação. Ou então quando você vai para aquela entrevista de emprego super motivado, chega lá com todo o gás, mas ao final você obtém uma resposta negativa. A frustração de receber o laudo, o diagnóstico de uma doença, iniciar um tratamento, não obter as respostas. A frustração da perda de alguém que nós amamos. A frustração do final de um casamento e do ideal de uma família que nós construímos ao longo dos anos. As frustrações, elas são uma das experiências mais duras emocionalmente pela qual nós passamos na vida. E toda vez que nós nos frustramos, nós construímos alguns mecanismos, como se fossem proteções em torno de uma ferida. Nós construímos mecanismos de autoproteção. Quando a gente é traído num relacionamento ou enganado, nós ativamos sensores de desconfiança e de ciúme exagerado. Quando nós nos frustramos no vestibular, na entrevista do emprego, nós desistimos daquele sonho para ir atrás de algo que seja mais fácil, ou nós tomamos atalhos e decisões ruins na vida. Nós nos protegemos, mas em algum momento aquilo que nos protege também nos aprisiona. E os muros que nós construímos para evitar a dor também nos impedem de nos relacionar francamente, de nos apaixonarmos pelas pessoas e de vivermos a vida de maneira empolgante, apaixonada. Nós temos uma história muito engraçada sobre frustração no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, do versículo 1 até o versículo 11. Nessa história, Jesus está dando uma sessão de ensino para uma multidão e então ele é acuado por essa multidão até a praia. Na praia, quando ele chega lá, ele vê alguns pescadores lavando as suas redes. Ainda é cedo, mas eles saíram para pescar, pescaram toda a madrugada e não conseguiram obter absolutamente nada com aquele dia de trabalho. Para aqueles pescadores, essa situação era muito frustrante, porque eles dependiam da pesca para colocar pão na mesa, para alimentar os filhos, para levar boas notícias para casa. Eles estavam lavando as redes vazias e imaginando como eles comunicariam para suas esposas que naquele dia não havia dinheiro para alimentar a casa, para sustentar as necessidades. Jesus então pede um dos barcos, para que ele possa sentar-se no barco e dirigir a palavra às multidões. Aqueles pescadores que estão ali, um dos pescadores é Pedro. E Pedro diz, tudo bem, Senhor, pode usar o barco. Então Jesus prega um belíssimo sermão. Eu não sei sobre o que Jesus pregou, mas eu sei que ele fez um apelo. Ele fez um apelo para que Pedro e seus colegas voltassem com os barcos e jogassem novamente as redes. Pedro chegou a dizer, olha Jesus, você não sabe absolutamente nada de pescaria, eu sou o pescador aqui. Você veio de uma região montanhosa, na qual nem água tem, que é Nazaré da Galileia.
mas eu vou dar um voto de confiança. Sob a sua palavra eu vou jogar as redes. E eles jogaram as redes. E o que aconteceu? Nós descobrimos que as redes ficaram lotadas de peixes. Tanto foi trazido ao barco, que o barco quase afundou e o outro barco veio para ajudar com a enormidade do número de peixes que foram apanhados. O que essa história nos diz? Essa história nos diz que muitas vezes nós não queremos, não desejamos tentar de novo, porque nós já nos frustramos. Mas Jesus convida a mim e a você com essa palavra: lance a rede de novo. Lance a rede de novo. Jesus está desafiando a mim, desafiando a você, para que nós deixemos os nossos históricos de frustração para trás, para que nós saiamos dos nossos muros de autoproteção, para que nós tentemos de novo, agora sob a palavra dele. Sob a palavra dele. Algo que é muito importante é nós entendermos que quando nós caminhamos com Jesus, existe esperança além da frustração. Porque quando Jesus nos chama para lançar as redes, mesmo quando tudo já tinha dado errado antes, se nós o fizermos sob a sua palavra, sob a palavra dele, nós temos esperança. Nós temos esperança, sim, de resgatar os sonhos que nós havíamos colocado na prateleira. Nós temos esperança, sim, de vencer no vestibular e na entrevista de emprego, mesmo quando nós já falhamos algumas vezes. Esperança, sim, de encontrar alguém, uma pessoa, um relacionamento significativo, que possa curar as feridas do nosso passado, com quem nós possamos viver esse anseio de um relacionamento verdadeiro e profundo. Por quê? Porque Deus tem planos de bem e de paz a nosso respeito, e não planos de mal. É lógico que o sofrimento existe, é lógico que a criação está mergulhada nele. Mas eu e você precisamos crer e saber que Deus está agora trabalhando para o nosso bem, e que agora Deus tem planos e sonhos para a nossa vida. Não deixe a frustração roubar o melhor de você. Lance as redes sob a palavra de Jesus. Eu rogo graça e paz sobre você. Eu oro para que Deus te abençoe, renove a esperança no seu coração. E eu espero que você possa experimentar o que é recomeçar na presença de Jesus. Um grande abraço. Fique na paz de Cristo. Até mais.